Você sabe o que é o fascínio espiritual? Se não sabe, um dia eu conversei com uma pessoa que me contou determinadas experiências da sua vida, na qual ela estava sofrendo alguns ataques espirituais. Esses ataques espirituais vinham de seres que, naturalmente, se apresentavam a ela como espíritos cordiais. Na verdade, eram espíritos obsessores se transfigurando de espíritos venerandos para simplesmente roubar seu ectoplasma, iludi-la, mantê-la em uma condição de total ignorância das verdades que estavam acontecendo ali, ou seja, impelindo-a a fazer determinadas coisas contrárias à harmonia universal. E isso acontece muitíssimo, até mais do que podemos imaginar. Esta é uma ação produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora, por seus raciocínios capciosos, ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. São geralmente espíritos famintos de poder que déspotas, públicos ou privados, quando vivos, ainda se esforçam, depois de mortos, por ter vítimas para tiranizarem. O mundo espiritual não é um conto de fadas e nem romance, na qual muitas pessoas idealizam, embora o amor esteja presente dentro de cada ser, mas ele precisa ser desenvolvido para que plenamente possa ser vivenciado. Os níveis sublimes, celestes, que estão lá para cima de uma forma objetiva, não possuem as mesmas configurações de realidade que vivenciamos aqui. E para que o indivíduo alcance um estado de consciência um pouco mais elevado, ele deve se comprometer todos os dias para equilibrar o seu próprio ser e se elevar acima desses ataques, destas ilusões que estão aí. Isto, querendo ou não, é inerente a esta realidade tridimensional, que para nos elevarmos acima disso, precisamos olhar para aquilo que está acima, ou seja, buscar o caminho virtuoso que verdadeiramente possa fazer com que venhamos atingir um estado de consciência pura, onde o discernimento é um atributo, e possamos perceber estes enganos, esses espíritos. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma de um falso aspecto de virtude. O fascinado geralmente acolhe mal os conselhos, a crítica o aborrece, irrita e o faz tomar uma certa repulsa dos que não partilham da sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase, aos seus olhos, uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo o que aspira é que todos se curvem diante da sua palavra. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas próprias ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. A fascinação tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado de forma alguma. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de vir à mistificação e de compreender o absurdo do que escreve ou o que fala.
mesmo quando este salta aos olhos de todos, utilizando de formas mirabolantes para se expressar, para se comportar diante daqueles que estão presentes lhe observando. A ilusão pode chegar a ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples. Os homens mais instruídos e inteligentes, no outro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência os subjuga. A fascinação é muito mais grave e, com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e teorias mais falsas como sendo únicas expressões da verdade. Existem muitas pessoas se dizendo hoje encarnações de seres que já ascensionaram, atingiram um estado de consciência mais elevado e que não encarnam mais, em muitos casos. É necessário observar estas questões, principalmente quando o indivíduo diz ser reencarnação de tal. Mesmo que ele seja verdadeiramente, ele irá demonstrar isso com suas atitudes e este é um ponto importante. O indivíduo por um certo tempo se diz estar canalizando um espírito, depois de ser um espírito, comete algumas situações meio duvidosas e acaba deixando aflorar, querendo ou não, algumas percepções que, para aquele que consegue observar, sabe que realmente ele está sendo induzido por um esquema profundamente oculto e ilusório. O próprio mestre Jiao disse, há mais de um século atrás, que até mesmo os grandes iniciados são passíveis de serem enganados, ludibriados por espíritos fascinadores. Então nós não devemos tirar ninguém desta possibilidade. E outra coisa, não devemos colocar nossas expectativas em ninguém, pois, caso contrário, esta pessoa vá contra justamente aquilo que achamos dela, iremos, infelizmente, ter uma outra visão e, possivelmente, a melancolia tomará aquele otimismo de outrora. Agora, se você se mantém neutro em relação ao outro, reconhece ele como um filho de Deus, com certeza você terá a possibilidade de se manter equilibrado e não nutrir expectativas em relação a ninguém. Não é só porque o indivíduo profere um conhecimento no qual ele pode se tornar mais especial que o outro ou que veio de qualquer outra dimensão, enfim. As grandes palavras como caridade, humildade, amor a Deus servem-lhe de carta de fiança, mas através de tudo isso deixa passar os sinais de sua condição real, que só o fascinado não percebe e por isso mesmo ele teme, mais do que tudo, as pessoas que veem as coisas com clareza. Sua tática é quase sempre a de inspirar o seu intérprete ao afastamento de quem quer que possa abrir-lhe os olhos, evitando por esse meio qualquer contradição. Está certo de ter sempre razão. Critica os outros com uma falsa colocação de estar rebatendo informações referentes àquilo que o outro disse. Na verdade, nós não devemos fazer isso, e sim nutrir amor pela outra pessoa, emanar amor de uma forma sutil e equilibrada, não fomentando este processo de ida e volta e coisas do tipo. Mas em muitos casos há uma necessidade da pessoa rebater e retrucar aquilo
que lhe foi dito. Espírito fascinador pode falar de Deus, de amor ou de qualquer outra coisa que seja referente a isso que muito é falado na espiritualidade e em todas as religiões, mas ele deixará sempre algo que é a sua marca registrada de quem ele realmente é.